Se você andou assistindo séries documentais estilo Privacidade Hackeada ou Dilema das Redes Sociais, descobriu chocado que o que essas empresas de redes sociais vendem e faturam alto não é, ao contrário do que a maioria pensa, publicidade. O charme, o grosso do capital dessas empresas está na venda da possibilidade da mudança de comportamento. Vou repetir, isso mesmo, as redes sociais vendem a capacidade, a habilidade de mudar comportamento de indivíduos ou coletivos de indivíduos. E isso, é claro, interessa às grandes marcas e, por que não, aos políticos. As grandes marcas, uma alteração do indivíduo ou grupo de indivíduos ao consumo de um determinado produto. E os políticos, mais obviamente, a eleição de um determinado candidato. Isso não é teoria da conspiração. Se você quiser, você pode aprofundar seus estudos sobre mudança de comportamento, vendo, por exemplo, as famosas pesquisas de Milgram ou de Sheriff, Ash, Fraser, Friedman, vários pesquisadores que provaram que através, por exemplo, de técnicas como dissonância cognitiva, pressão da autoridade, submissão ao grupo ou simplesmente a manipulação pura e crua da verdade. Isso é possível, altera-se um comportamento, o comportamento é internalizado, isso passa a ser o indivíduo se manifesta a partir daquela mudança de comportamento. Nesse vídeo nós vamos ver um caso apenas, uma ferramenta apenas, de um argentino chamado Antônio Caponeto, que propõe que é possível manipular a realidade. Isso mesmo, em tempos que a gente ouve muito falar de fake news, notícias falsas, isso é apenas uma ferramenta. A informação, a realidade pode ser alterada para parecer verdadeira, alterando um comportamento. Vamos então ver os 4 passos que o Antônio Caponeto propõe nesse manual do manipulador da verdade. 4 são os passos para manipular a realidade e induzir comportamentos e opiniões, segundo o argentino Antônio Caponeto, então. O primeiro deles é o reducionismo. Pega-se uma realidade complexa, um corpo cheio de subjetividades e reduz-se a um único aspecto. Depois, o segundo passo é a dialetização, ou seja, você pegou aquela questão complexa, reduziu a um único fragmento e opôs em 2 polos. Um contra e um a favor. E aí entra o terceiro argumento, que é o emocionalismo. Você é instado a escolher um desses 2 polos, ou ser contra ou ser a favor. Aqui lembrando que a nossa questão era originalmente muito complexa. Havia muitas considerações a serem feitas sobre o tema original, sobre a realidade original, mas ela já foi reduzida e já foi polarizada no primeiro e no segundo passo. No terceiro, apela-se à emoção, já que a redução e a polarização, ou dialetização, reduziu essa questão a questões emocionais e não mais racionais. E por último, a matematização. Você oferece números, estatísticas que entram como se fosse um dogma. A matemática não pode ser questionada. Vamos ver um exemplo de uma questão bastante polêmica, que é a questão do aborto. Como é possível pegar uma questão tão complexa quanto o aborto e usar as ferramentas do Antônio Caponeto para reduzi-la a uma questão simplória? Muito bem, agora vamos exemplificar como é possível, utilizando os 4 passos do Antônio Caponeto, conduzir a um determinado e interessante comportamento, opinião ou atitude. Eu vou pegar um tema complexo, aborto. Eu sei, estou enfiando a mão numa cumbuca de vespa, mas eu não tinha medo de vespa nem quando era pequeno. Imagine agora que eu sou vintage. É preciso que eu esclareça que nós não vamos discutir o aborto. Eu estou apenas exemplificando hipoteticamente. A minha intenção seria conduzir as pessoas a ser favorável ou não ao aborto. Então, para isso, eu vou usar os 4 passos do Caponeto. Todo mundo concorda que o tema aborto é complexo. Afinal, há discussões em torno da liberdade individual, da definição do que seja vida, do direito de vir a ser, envolve então, portanto, questões filosófico-teológicas também, envolve a questão da brandura da nossa lei para o abandono parental, violência física, punição por estupro, questões socioeconômicas, questões psicológicas e até regulamentares do próprio ato do aborto. Enfim, existem muitas coisas a serem discutidas quando se fala de aborto. Aqui a minha intenção é conduzir numa determinada direção, ou seja, manipular esta informação para conduzir a opinião ou a atitude em uma determinada direção. Para isso, vamos ao primeiro passo, que é o reducionismo.
toda essa complexidade de temas que estão envolvidos no assunto aborto, eu vou reduzir, por exemplo, a um único aspecto. Mulheres morrem ao praticar aborto clandestino. Esse é o reducionismo. Peguei uma fatia, um fragmento de toda a complexidade que é o tema aborto. Mulheres morrem ao praticar abortos clandestinos. Reducionismo. Segunda etapa, a dialetização. Na dialetização eu preciso criar dois polos. Já que a minha redução tratava de mulheres morrem em abortos clandestinos, na minha dialetização eu posso fazer uma pergunta como: você é a favor ou contra a continuidade das mortes em abortos clandestinos? Veja que automaticamente eu me jogo no terceiro passo, que é o emocionalismo. Já que esses dois polos, você é a favor ou contra a continuidade das mortes das mulheres, te leva a uma decisão emocional. A dor, o sofrimento das famílias, o sofrimento da mulher e, claro, a própria clandestinidade que gera uma dor emocional. Obviamente, a sua decisão emocional não pode, a menos que você seja um sociopata, decidir pela continuidade das mortes. Veja, toda uma construção que veio lá do reducionismo, da polarização ou dialetização, finalmente o emocionalismo. E a chave, a matematização. A matemática, a estatística, funciona aqui quase como um dogma inquestionável. Você fornece números, como por exemplo, 3.500 mulheres morrem por ano estatisticamente em abortos clandestinos. É um número absurdo, é um número alto. Isso mexe com o seu poder emocional de decidir. Daqui para frente, amiguinho, preste atenção no seu cotidiano, na sua realidade, nas mídias sociais, enquanto as informações são assim manipuladas, desde uma questão complexa como aborto, até questões como economia, política e até futebol, podem utilizar-se desses 4 passos para conduzir uma opinião, uma atitude. É claro que quando essa manipulação da informação ou da realidade é feita no pensamento da massa, aí as coisas se tornam muito mais perigosas, já que a massa age como um selvagem. Mas pensamento de massa, ação coletiva, ação de massa, é assunto para outro vídeo. Nos vemos lá, coleguinha. Não esqueça de curtir, se inscrever e apertar o sininho que o tio Pisolato fica bem feliz.